que todo ano geralmente gera, né, Valdeir, uma dúvida do pagador de imposto, porque a gente vive num país que tem aumentado tantas as taxas, nacionalmente falando, aí tanto imposto que foi criado, ressuscitado, o povo não aguenta mais pagar impostos, então quando vem o IPTU, que todo mundo sabe que é obrigação. Essa semana, inclusive, ouvi uma pessoa dizer assim: Ivan, se você tem IPTU para pagar, você agradeça, porque você tem um terreno, né? Você tem uma propriedade no seu nome. Então, aquilo foi um choque também, não deixa de ser uma verdade, mas ninguém gosta de pagar imposto, né, Valdeir? E aí, quando vem um certo valor a mais daquilo que se pagava nos anos anteriores, a pessoa se assusta. Mas, a verdade, a gente quer entender o seguinte: o que de fato aconteceu? Teve um reajuste esse ano, como acontece anualmente? Qual foi esse reajuste? A gente pode falar também do reajuste, né? Mas o impacto que está tendo, Ivan, é importante deixar isso bem claro, não é o reajuste, porque o reajuste, naturalmente, as pessoas são cientes de que ele acontece, a correção pela inflação, né? Então, não há reajuste, é apenas a correção da inflação. Mas podemos usar esse nome reajuste. Para a gente falar sobre então, reajuste ou correção que seja, esse ano foi 6,86. 6,86. Então, digamos aí que um IPTU, vamos fazer um cálculo aqui, gente. Quem paga um IPTU de R$100, que tem muita gente, né, Valdeir? Sim. R$100 aumentaria R$ 6,86. Então, para o nosso ouvinte entender, o reajuste ou essa correção aí, né, que tem que ser feita todos os anos, o Valdeir daqui a pouco explica que índice que foi utilizado. Então, de R$100 seriam R$ 6,86. Em R$1.000, para quem paga um IPTU mais caro, aumentaria R$ 86. R$ 68. Então, primeiro, esse ponto é bom deixar muito claro. Então, qual que é a divergência que você entende que está havendo, Valdeir? É assim, Ivan, desde 2014, a Prefeitura não atualizava mais a base das construções, por assim dizer. Então, se o Ivan tinha uma casa de 100 metros quadrados declarada na Prefeitura em 2014, ele continuou pagando até o ano de 2024 sobre 100 metros quadrados. Uhum. O que a Prefeitura fez no ano de 2024 foi contratar uma empresa, atualizou por imagem aérea as fotos, a metragem quadrada das construções. Então, o Ivan, desde 2014, vinha pagando sobre 100 metros. Uhum. Você, eventualmente, fez uma edícula, aumentou uma garagem, fez uma área, uma garagem, alguma coisa, sua casa passou a ter 120 metros quadrados, aumentou 20 metros. Então, o que fez foi que, em vez de 100, você começou a pagar o IPTU de 2025 sobre 120 metros quadrados. É bom explicar, Valdeir, como é calculado o IPTU? Tem gente que fala, em cima do valor venal do imóvel. Eu ouvi essa semana, inclusive, alguém dizendo num grupo, mas o meu terreno não valorizou tanto assim, 40%, para ter aumentado o meu imposto. Então, não é em cima do valor venal, é em cima da construção, como é feito o cálculo? Então, o cálculo são em duas partes. Nós temos um universo de 24 mil imóveis em Juína hoje, cadastrados na Prefeitura. 24 mil? Para ser mais exato, 23.925, dos quais 30%, um pouquinho mais, 8.765 são baldios, sem construção nenhuma. Então, esses contribuintes que são proprietários desses 8.765, eles pagam apenas sobre o valor do terreno. O valor venal do imóvel. Que tem uma avaliação feita por uma comissão. E ela, para ser alterada, precisa de projeto de lei, toda uma situação que não se muda. Isso não tem alteração. Isso é assim há muitos anos. Certo? Temos uma demanda, posso aqui já antecipar, por uma notificação do Tribunal de Contas e orientações de outros órgãos de que a gente atualize essa planta genérica de valores, mas ainda não conseguimos chegar nela. Isso é um assunto para próximos anos, não para agora. Então, voltando, desses 8.765, vamos dizer que você tenha um terreno lá na Palmiteira, que é um dos valores da planta genérica de valores hoje mais baixas do município de Juína. Certo. Lá deve estar avaliado em torno de, no máximo, R$25 mil um terreno. E comercialmente a gente sabe que vale mais do que isso, mas o pagamento é na casa de 3% desse valor, se for um terreno vazio, lá no bairro Palmiteira. Então, isso é tranquilo. Agora, se você tiver uma casa construída em cima, então digamos que essa casa, pela avaliação
da área, que também é feita por uma comissão, não é o prefeito que faz, não é o secretário, não é da vontade política, e sim por uma comissão de servidores, envolvendo também engenheiros externos da prefeitura. Tem toda uma regulamentação, são vereadores que participam, tem critérios para serem feitos. Isso aí não mudou, é a mesma avaliação de anos anteriores também, certo? Então, sobre o valor edificado, se paga em média 0,8%. Então, quem tem terreno vazio paga na casa de 3% do valor, já quem tem terreno com construção vai pagar 0,8%. Baixa o percentual em vez de 3 para 0,8 em média, isso é um valor médio, Taiwan. Mas inclui daí o valor da construção. É mais ou menos nessa linha. Mas voltando lá na origem... Na questão do terreno baldio, o reajuste foi o mesmo aplicado. 6,68. 6,86, não mudou nada nesse sentido. O que teve realmente, o que está tendo diferença, e é normal que as pessoas estranhem, porque... Por que não está atualizado? Você pode falar assim, Valdir, mas eu entrei com o projeto na prefeitura quando eu aumentei os 20 metros na minha casa. Por que então eu estava pagando errado? Porque a prefeitura, infelizmente, não consegue dar a celeridade devida a todos os processos. Então a gente tinha lá, durante muito tempo, alguns pessoas que entraram com o projeto e ainda assim não teve seu cadastro atualizado. Alguns, a gente fez um mutirão nos últimos 2 anos e lançou. Alguns tinham ficado, lançou partes, né? Alguns tinham ficado e agora com essa foto atualizou. Essa é a divergência, por isso que está gerando algumas reclamações, alguns apontamentos, alguns questionamentos, e é normal, isso é saudável que ocorra. Afinal de contas, não é a ferro e fogo, né? A gente tem a parte técnica de lançar e desde o início foi divulgado que qualquer situação, qualquer questionamento, temos lá uma equipe desde o dia 1º de junho, de 6 pessoas dedicadas em tempo integral para isso, atendendo ali no auditório da prefeitura, dedicado somente para isso. Tem mais 4 pessoas atendendo pelo WhatsApp e tem mais uma linha de 6 pessoas para dar um suporte se for necessário. Então, posso te garantir que até ontem nós tivemos 120 requerimentos de contribuintes que estiveram na prefeitura. Isso que eu queria saber, Valdir. Então já tem gente procurando a prefeitura para fazer um questionamento. Olha, meu IPTU aumentou, o que aconteceu aqui? Sim. Aí a equipe apresenta para esse contribuinte o que de fato houve. Olha, está aqui a sua casa, teve essa construção assim, aí, mais ou menos isso? Exatamente. Os fiscais me explicaram ontem à tarde que aproximadamente 500 pessoas passaram por lá. 300 e poucas pessoas entenderam que realmente eles ampliaram ou construíram e tinham declarado ou não tinham declarado, não vamos entrar nesse mérito, certo? E entenderam que estava correto. E 120 mesmo a gente mostrando ficaram em dúvida. Então eles preencheram o requerimento, os fiscais vão até a propriedade dessas pessoas, fazem as devidas verificações e dos 120, eu não lembro se é 122 ou 123, mas vou arredondar para 120, foi encontrado um erro da nossa parte de cálculo realmente, por uma metodologia que foi errada lá na fórmula e foi corrigido imediatamente. Mas de 121 apenas? 120 pessoas que pediram para ir nas casas, realmente tinha erro. Então a gente tem um entendimento que é óbvio, né? É passivo, né? É passivo, não estamos aqui nos isentando. Tanto é que a prefeitura abriu o canal para quem tiver alguma dúvida procurar para solucionar. Inclusive a pergunta aqui da nossa ouvinte Lucimar é justamente essa aqui. Ivan, veio muito alto o valor do meu IPTU, o dobro do ano passado. E não fiz nada na casa, está do mesmo jeito do ano passado e subiu o dobro. Aí ela pergunta, fica difícil pagar. Não teve nenhuma construção nesse caso. O que pode ter ocorrido? Muito provavelmente, né? O bom é que ela vá, Lucimar, né? Isso. Lucimar, passe lá na prefeitura, tira um tempinho, rapidão, atende em tempo integral das 7 da manhã às 5 da tarde, não fecha para o almoço para esse atendimento, certo? Isso é importante, até para facilitar a vida do contribuinte, que às vezes só tem horário de almoço para isso. Muito provavelmente, sem olhar o caso, mas muito provavelmente, ela ampliou, no caso, ampliou a construção dela e nós não tínhamos atualizado. Não tem outro motivo para isso ter aumentado, certo? É a única saída que tem. Provavelmente ela ampliou
E não necessariamente nesse ano. Não, é nos últimos 10 anos. Isso. Desde 2014 ela pode ter ampliado a construção dela. É isso aí, Lucimar. Nós não atualizamos, né? Ela está inclusive digitando ali, vamos ver se ela vai dar a resposta já. Mas é isso, ó, nos últimos 10 anos, né, que não houve um levantamento aéreo com imagens, né? Até foi questionado, Ivan, mas que equipamento que eles usaram, né? Que precisão é essa para fazer essas medições? Imagens de drone normalmente, né, Valdir, são usadas, e aí o pessoal joga essas imagens no computador e faz essa computação gráfica, é isso? É uma empresa especializada, né, que tem várias tecnologias disponíveis aí, algumas com mais, algumas com menos precisão, mas que de tudo que a gente conseguiu cruzar informações e fazer as verificações antes do lançamento, estava tudo tranquilo. E os números pós-lançamento nos mostram isso, que de 121 tinha um erro. Então, é uma margem bem pequenininha que pode ter passado. Eu só queria reforçar aqui, que, Ivan, dos 24 mil imóveis, a foto identificou 5.265 que tiveram construções novas ou ampliação de construção. Então, nós estamos falando aí de mais de 20% dos imóveis de Juína que estavam defasados. Por isso que o número, às vezes, de reclamação, o burburinho que tem, a mídia social hoje facilita muito isso, os grupos de WhatsApp, Sim. As redes sociais, e é normal, a gente está aberto para esclarecer qualquer dúvida, não vamos correr de responder nenhuma, mesmo quando estivermos errados eventualmente. A pergunta aqui da Marlene Ramalho, vão construir sim, né? Deixa eu separar aqui a pergunta. Eu construí sim, mas eu fui na prefeitura, eles disseram que mandaram fiscais para averiguar, paguei o dobro ano passado, mas esse ano veio quase R$500 a mais, sendo que eu regularizei no ano passado, não entendi esse aumento. Essa é a dona Marlene, Filadélfia. Dona Marlene, é estranho, se a senhora atualizou no ano passado, não era para ter divergência, mas se puder dar uma passada lá na prefeitura, então entrar em contato pelo WhatsApp, 3566-8300, as meninas esclarecem praticamente em tempo real essa situação. É isso aí, gente. O importante é tirar dúvida, né? Antes de pagar, quando você emitiu aí, e é muito simples, estava explicando isso mais cedo aqui, muito simples para emitir a guia, entra lá no site da prefeitura, digita o seu CPF lá, já aparece o nome da sua propriedade, já baixa o boleto e confere, tá tudo lá explicado. Se você vê alguma informação que você entende não está correta, procura a prefeitura para resolver. Vale destacar, Valdir, inclusive foi uma dúvida minha contigo, que quando eu recebi o meu valor, eu joguei os 20% em cima do valor total e ele não dava o valor que estava para mim pagar no preço à vista, que quem pagar à vista, 20% de desconto, quem não tem débito anterior. E aí você me explicava que tem a taxa do lixo, que essa não entra no cálculo, né? A taxa de lixo não entra no cálculo do desconto dos 20%, né? Uhum. É importante explicar isso aí, porque também vai dar uma certa diferença para as pessoas que usarem o 6,86. Mas a diferença é bem pequena nesse sentido, né? Uhum. Mas é claro, se ficar com dúvida, de novo, pode entrar em contato com a gente que nós esclarecemos e fazemos questão de tirar todas as dúvidas. É importante, Ivan, que o prazo de pagamento com desconto de 20% é até 31 de julho. Uhum. Então, alguém me perguntou ainda ontem, mas eu entrei com requerimento, eu vou perder o desconto caso vocês não conseguirem me responder antes? Não, negativo, o requerimento ampara. Uhum. Agora, por óbvio que a gente pede que quanto antes for lá e fazer o requerimento, se tiver não dúvidas... Não deixa para pedir o requerimento dia 29, né? Senão fica pesado também para a gente. Fazer o quanto antes aí, quem está com IPTU, que está com algum valor que está achando estranho, tem que procurar o quanto antes. Então a taxa de lixo teve o reajuste ou não, Valdir? Manteve? A taxa de lixo segue o mesmo reajuste do IPTU, 6,86. Certo. A única diferença é que no cálculo do desconto... Ele não entra. O desconto é apenas sobre o IPTU e não sobre a taxa de lixo. Certo. Qual é o índice, Valdir, usado? A gente, é bom até lembrar aqui o nosso ouvinte que eu me recordo que eu acho que no primeiro ano do prefeito Paulo, como prefeito, como gestor, ele pegava do gestor Altir Peruzzi, que era então prefeito, houve um baque no lançamento do IPTU, que o índice usado à época, o GPI... IGPDI estava em 20% e o prefeito não podia mudar porque não pode se fazer uma lei para valer naquele ano, tem que ser para o ano seguinte, a Câmara tentou fazer algo, enfim, foi um rolo danado e aí conseguiu se mudar o índice para o ano seguinte. Naquele ano nós tivemos que amargar os 20% lá, não teve jeito, né? Aquele ano foi 23%. 23%. O gestor anterior também, por óbvio, não teve maldade, mas era a legislação à época. O ano foi um ano atípico, que acabou dando um índice muito alto de inflação, né? E aí ficou nos 23%.
No segundo ano, 22, ficou em 10%, em 23 ficou em 5%, e o ano passado o índice deu negativo. Então não teve nenhum aumento o ano passado. Então, e esse ano seguiu na média aí de 6,86%, que foi o aumento concedido. Muito bem. Que é o outro índice agora, o IN? Não, é o mesmo, é o IGPDI. É o IGPDI. Ele voltou, né? Continua. Mas que teve Foi flexibilizado através de um projeto de lei que caso, vamos dizer assim, o índice fuja muito, tem um índice alternativo para que também não se trabalhe nesse sentido. Tentar trabalhar o mínimo e o máximo Isso. ali. Vale lembrar que o projeto, esse índice é aprovado pela Câmara de Vereadores, né? É passado pela Câmara Legislativa. O Valdair, tem outra pergunta aqui, secretário. O meu pai pagou IPTU, mas não pegou o documento da casa. Tá certo isso? É o Aminadab de São José Operário. Você conseguiu entender a pergunta? Não pegou o documento? Não... Eu acho que tem ainda terrenos que não tem o documento oficial, né, Valdair? Talvez ele seja alguém que está dentro desse projeto de regularização fundiária, né? Mas o pagamento do IPTU não necessariamente tem vínculo com o documento ou não. Com o documento ou não, né? Tem lotes que são contratos ainda? Sim. E que já vem o IPTU no nome daquele proprietário. Tem muitas pessoas também que estão usando a palavra reclamando, que não pagavam em anos anteriores, porque fazem parte desse universo que eu falei de 22% aí que não tinham seus terrenos às vezes declarados. Nesse 5.265, além dos que não tinham o imóvel, a ampliação à casa declarada, também não tinham nem às vezes um título. Então o processo de regularização fundiária também contribuiu para isso. Algumas pessoas que não tinham começaram a pagar IPTU também, né? Eu ouvi gente dizendo nos grupos aí da vida aí do WhatsApp que a minha rua não tem nem asfalto ainda, que não sei o quê, que ainda está cheio de buraco e que eu tenho que pagar IPTU. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aliás, o imposto para o gestor é para asfaltar também, não é isso? O IPTU é um dos tributos mais, digamos assim, mais livres de utilização, muito embora seja obrigatória a destinação de 25% para a educação, no mínimo 15% para a saúde, mas hoje a gestão de Juína trabalha com pelo menos 30% para a saúde e, obviamente, para outros investimentos diretos, tanto a construção de asfalto como outras benfeitorias aí que estão sendo realizadas em nossa cidade. É um imposto bem democrático, né? Ele é um imposto sobre a propriedade, né? Ele não é um imposto sobre... quando a gente fala de asfalto, aí entra naquela outra seara, que seria a atualização da planta genérica de valores. Quando isso ocorrer nos próximos anos e há uma necessidade que isso seja feito, que também está muito desatualizado, aí sim serão levados em consideração proximidade com posto de saúde, proximidade com escola, asfalto, água da rua, outras situações que não, nesse momento, não estão impactando em nada no IPTU vigente. Outra coisa que eu ouvi também nos grupos aí é que, mas a prefeitura quer saber agora se eu botei piso na minha casa, se eu arrumei meu banheiro. Também não é bem assim, né, Valdair? A imagem é aérea, é da cobertura, não é isso? Tem nada a ver com a construção? Tem em si? Mas assim, mas influencia. Boa pergunta essa daí. Todas aquelas construções que não tiveram alterações de tamanho, não mudaram em nada o valor. Mas aquelas pessoas que tinham uma casa declarada com 100 metros e a imagem aérea pegou que ela tem 120, por exemplo, o exemplo que eu disse anteriormente, o sistema calculou pela uma fórmula de cálculo que atualizou pela melhor característica, se é porcelanato, se é tudo, que é para realmente forçar o contribuinte a estar indo lá e apresentar o projeto dessa casa. Aqueles que apresentaram o projeto, não, esse já foi colocado as características, se é porcelanato, se é PVC ou gesso, já na apresentação. Mas aquelas pessoas que foi identificado uma construção nova ou aumento da construção e que não apresentaram projeto, isso realmente o sistema jogou pela característica de melhor qualidade. Se ele for até lá na prefeitura e apresentar o projeto e for identificado que a qualidade não é aquela melhor, a gente vai reduzir, vai recalcular, sem problema algum. Explica melhor, porque o ouvinte aqui, o Nilson, já perguntou, mas minha dúvida é como é que ele sabe se é aérea?
Não, foi jogado. Os que não apresentaram projeto, a gente fez um cruzamento e jogou pela melhor característica. Porque esse contribuinte está irregular junto à prefeitura. Certo? Então, a partir do momento que ele procura a prefeitura, protocola o projeto para atualização e para regularização do seu projeto que ele não tem, e é possível que seja feito através do projeto ou obra regular, e é muito importante que se diga, ele vai ter o valor reduzido. É que na verdade assim, todo mundo para fazer, gente, uma reforma, para fazer uma ampliação, você tem que montar um projetinho, você tem que levar à prefeitura, apresentar, tem que ter alvará para você fazer a reforma, a ampliação, né? E eu passei por isso recentemente, inclusive, os fiscais vão à obra, fiscalizam, tem todo um trâmite aí que organiza essa máquina pública, né? Para que não haja construções desenfreadas, desorganizadas, de qualquer jeito, né? Então, existe essa legislação. E aí faz essas imagens aéreas e às vezes as pessoas constroem, reformam, ampliam e aí fala, vou fazer do meu jeitinho aqui, vou fazer uma edícula aqui e tal, e não faz o projeto. E esse projeto não chega a conhecimento da prefeitura. Só que a prefeitura agora fez o levantamento aéreo e pegou essa reforma. Então fez o cálculo em cima disso. Tem gente que está reclamando, Valdeir, mas veio alto o meu IPTU. Só que ele se esquece da edícula que ele fez no ano passado, retrasado, e que caiu agora na imagem. E aí, quando ele procura a prefeitura para reclamar esse, digamos, aumento no IPTU, ele não pode se esquecer da obra, digamos, irregular que ele fez, não é isso? Isso, mas como temos o projeto obra regular vigente, é um momento oportuno, inclusive, para regularizar. Para regularizar, que aí ninguém vai ser multado por causa disso, mas nós queremos que o contribuinte se regularize de todas as maneiras, né? É isso aí, que os próximos IPTUs virão daí de acordo com a sua área de fato construída. Existe uma outra situação, se você vai... quando você vai construir, apresenta o projeto, o alvará é válido por 1 ano para você construir a sua residência ou imóvel comercial que seja. Nós tivemos um caso essa semana de um senhor que esteve lá e falou assim, mas não deu 1 ano do meu alvará ainda. E realmente esse era o erro que eu te falei. O sistema não conseguiu cruzar que ele tinha um alvará de construção vigente, então nós não poderíamos cobrar o IPTU dele, porque a construção ainda está em fase de construção, literalmente. Então está dentro do prazo, nós não poderíamos cobrar e foi retirado. Tá certo. A Lucimar, ela mandou novamente uma pergunta, aquela que falou que não fez nada no seu terreno e veio alto IPTU, ela mandou novamente uma mensagem dizendo que há mais de 15 anos não há nenhuma construção, nenhuma ampliação no seu terreno. Então, Lucimar, você é um caso específico aí que deve de fato procurar a prefeitura para apresentar essas informações e fazer esse cruzamento de dados aí para chegar à conclusão do que pode ter ocorrido no teu caso. Inclusive, nos informe depois o que houve aí. O Valdeir está lá à disposição também para tirar suas dúvidas. É isso, né, Valdeir? É isso. Lucimar, faço questão de reforçar aí a fala do Ivan. Vá até a prefeitura, se possível, ou então entre em contato pelo WhatsApp, certo? E nós queremos esclarecer para que não fique nenhuma dúvida em relação. Se estivermos errados, vamos corrigir e pedir desculpas oficialmente, mas do contrário, queremos apenas esclarecer para que você não fique com dúvidas. Nenhum contribuinte pode ficar com dúvidas. Como você disse no início, nós não gostamos, ninguém gosta de fato de pagar imposto. E pagar com dúvidas é a pior situação que possa existir. Né? Exatamente, né? Isso aí, gente. Então o secretário Valdeir veio ao vivo hoje aqui para explicar essa situação aí. Quem tem dúvida procura a prefeitura. A dona Neia Novaes também me mandou uma mensagem mais cedo. Deixa eu ouvir até esse áudio da dona Neia aqui, se ela está falando do assunto. Ivan, bom dia. Fala, dona Neia. Ivan, eu quero ver se eu ganho essa carteira. Ela está participando da promoção. Ela mandou mais cedo uma pergunta aqui falando do IPTU também, que aumentou. Fiz a mesma orientação para ela procurar a prefeitura e tirar a dúvida. Secretário, então o prazo de pagamento com o desconto de 20% para quem está em dia, né, para quem não tem nenhum débito, para quem tem débito em anos anteriores 10% ainda de desconto no preço à vista, vai até 31 de julho. Nós estamos em junho e até o final de julho. Então, do dia do lançamento, são 60 dias. A gente já tem feito isso há 3 anos seguidos, não tem mais prorrogação e trabalhamos com esse prazo um pouco mais estendido para que o contribuinte possa se organizar, né? Também já é o 3º ano que a gente, em vez de lançar lá no início do ano, segura um pouco mais para as pessoas se organizarem com outras despesas do começo do ano, IPVA, outras situações, matrícula escolar, materiais escolares, enfim, e deixa para um segundo momento que é para poder já dar uma
uma contribuída nesse sentido aí para as pessoas se organizarem melhor financeiramente também. Muito bem, tem muitas perguntas chegando, o nosso tempo aqui é muito curto e a gente deixa aqui à disposição para o nosso ouvinte o telefone da Prefeitura, o site da Prefeitura. Para quem tem alguma dúvida aí, gente, o site da Prefeitura é juina.mt.gov.br, só acessar esse site, é muito simples para ter acesso ao seu IPTU, ou chamar no WhatsApp 66-3566-8300. Esse é o WhatsApp da Prefeitura de Juína, que está à sua disposição também, fez esse teste ontem, inclusive, precisava de uma informação, chamei nesse número, rapidinho me atenderam, me deram a informação que eu precisava, inclusive o IPTU, o pessoal manda também nesse número aí, para quem tem alguma dúvida de como tirar o documento. Valdeir, muito obrigado pelas explicações, pela participação aqui e até a próxima. Obrigado, Ivan, pela oportunidade de esclarecer junto à população parte das dúvidas, né? E só reforçando que além do site e do WhatsApp, tem lá uma equipe dedicada a isso presencialmente na Prefeitura, das 7 da manhã às 5 da tarde, inclusive no horário de almoço.